Olá, meus amigos, que Deus abençoe a todos abundantemente em nome do Senhor Jesus. Você está nos ouvindo nesse momento? Saiba que esse é um privilégio dos vivos. Por pior que seja a sua situação, você está me ouvindo, é porque você está vivo, hein, Clodomir? E está vivo com a oportunidade de mudar o que tem que ser mudado, de sair da situação na qual se encontra, porque é aquela velha história, né? Enquanto há vida, há esperança. Né? A vida, exatamente. E a esperança é para aqueles que creem, que têm fé. A esperança é para quem tem fé. Porque quem tem fé alimenta uma esperança. Não, um dia eu vou mudar, um dia vai acontecer. Então, eu estou me dirigindo a você, minha amiga e meu amigo, que está vivendo o lado avesso da vida. O lado avesso. Você está vivendo o lado avesso da vida. Sua vida é ruim, é de péssima qualidade. E alguém me perguntou, bispo, qual é o segredo do senhor? Que deve ter acontecido com você sim, e também com o Formigoni. Qual é o segredo de vocês? Qual é o segredo? A gente vai dizer, é a fé. Aí eles vão dizer assim, mas eu também tenho fé, também tenho a minha religião. Não, nós não estamos tratando de religião. Esqueça a religião. Nós estamos tratando de fé. Fé é ação, é atitude. Fé é atitude de coragem. Então, quando nós falamos que o nosso segredo é a fé, nós queremos dizer o seguinte: nós copiamos os heróis do passado. O meu segredo é ter Abraão como o meu referencial. Abraão. Então eu fiz, ou tenho feito, ou tenho procurado fazer como Abraão. O que Abraão fez? Então eu procuro fazer. O que Isaac fez? Então eu procuro fazer. O que Jacó fez? O que Israel fez? Eu procuro fazer. O que fez, por exemplo, Moisés? Eu também vou procurar fazer. Por exemplo, Abraão, só lembrando, apenas um lembretezinho. Olha só, rapaz, como é que começa a nossa vitória, como é que começa a nossa conquista? Quando a gente manifesta uma revolta. Porque Abraão andou com Deus durante quase 25 anos. 25 anos. Até que um dia, Deus chegou para Abraão e falou assim, olha, não tenha medo das pessoas, dos povos, dos inimigos, porque eu sou contigo. E a tua herança será muito grande. Aí Abraão responde para Deus, meu Deus, o que adianta eu ter tudo neste mundo? O que adianta eu ser rico? O que adianta os meus inimigos se acovardarem perante a mim, fugirem diante de mim? O que adianta tudo na vida se o meu sonho, o sonho que eu venho perseguindo há 60 anos, não tenho conseguido, que é o sonho de ter um filho? Quer dizer, Abraão chegou no limite da sua paciência. E ele manifestou o que estava dentro dele, que era a revolta. Então, foi quando Deus falou, não, de forma nenhuma, você não vai ficar sem a realização dos seus sonhos. Muito pelo contrário, dê uma olhadinha para o céu, olha as estrelas. E então, Abraão olhou as estrelas, Deus falou assim, olha, conta essas estrelas, se é que você pode, assim será a tua descendência. Então, quando Abraão viu as estrelas, abriu a visão dele.
alargou a visão dele, o entendimento dele. Então ele se animou. E ali Deus fez uma aliança, outra aliança com Abraão. Então, eu vejo, Clodomir, o Formigoni, eu vejo o povo que está por aí fazendo greves, piquetes, essa revolta toda da população contra as injustiças, contra toda a sorte de problemas que tem neste país. Eu vejo que não tem jeito, minha amiga, meu amigo, não tem jeito você apelar para os políticos, esperar dos políticos, esperar pelos governantes, esperar pelas pessoas, esperar pelo favor dos seus entes queridos, dos seus amigos, dos seus conhecidos, esperar por uma religião, esperar por um religioso. Isso não vai resolver. O que vai resolver a sua situação é você esperar por si mesmo e, sobretudo, por Deus. Essa é a fé. Então, o nosso segredo é imitar os homens da fé, os homens de Deus, aquelas pessoas que manifestaram uma fé inteligente, racional, que não esperaram por ninguém, que lutaram com Deus em oração, que realmente lutaram, quer dizer, insistiram, perseveraram com Deus. E o senhor vê que essa foi a resposta de Deus para Abraão. Disse, olha, o que você quer vai ser gerado de ti. Quer dizer, não vai vir de ninguém. Não vem do exterior para o interior. É do interior para o exterior. Nasce de dentro da pessoa. Porque pode colocar o melhor político, o melhor presidente, o melhor governador, o melhor prefeito. Se não houver essa revolta dentro da pessoa contra a situação dela, ninguém poderá ajudá-la. Ainda que alguém queira fazer alguma coisa, se ela não ter essa fé, ela vai continuar sendo dependente, ela vai continuar vagando, ela vai continuar vivendo uma vida de inquietação, uma vida de quando não é uma coisa é outra, quando não é um problema é outro. Porque tem sido assim. Porque esses que estão nas ruas fazendo greve, fazendo piquete, eles têm problemas dentro de casa e que aumentam, porque eles vêm das ruas com a cabeça quente e isso é levado para dentro de casa e vice-versa. Então, a mudança está dentro de cada um. Por isso que aí está a justiça de Deus, o bispo Rogério. A justiça de Deus é que a fé é colocada dentro de todos. Agora, a pessoa precisa usar essa fé, aprender a usar essa fé. E essa é a pergunta, né? Quem ela tem imitado? Já vem imitando quem? Há quantos anos? Porque nessa greve ela vai buscar um aumento de 2%, de 5%, que vai mudar o quê na vida dela? Vai acrescentar o quê na vida dela? E no que diz respeito às suas conquistas, no que diz respeito à sua família, à sua vida num todo, ela vem buscando a realização desse sonho há anos. Como o bispo colocou, ela vem esperando pelo governo, ela vem esperando pela sua própria religiosidade, porque ela fica se fiando nisso, mas eu tenho fé, eu sou religiosa. Mas até hoje não mudou, até hoje não aconteceu nada. E quando ela passar a imitar os heróis do passado, ela vai também imitar suas conquistas. Aí ela vai receber também o que eles receberam. Olha, daqui a pouquinho eu vou falar sobre o Jefité. Muita gente não sabe quem é Jefité. É um nome assim esquisito, mas você vai saber quem é Jefité. Jefité foi um herói. Daqui a pouquinho nós vamos falar sobre ele. Mas eu queria dizer para você o seguinte. Você está me ouvindo nesse momento. Você queria saber, peraí, o senhor está falando aí, como que eu ajo a minha fé? O senhor está falando que eu tenho que tomar atitude. Mas que atitude? Como é que eu vou materializar essa atitude, essa fé? O que eu tenho que fazer? Por exemplo, você é uma pessoa que vê a televisão, ouve rádio, lê jornais, revistas, etc. E você tem um ídolo. Qual é o seu ídolo? Bom, o meu ídolo é o Neymar, é o fulano, é o Pato, seja lá o que for, seja lá o jogador que for. Então, você logo imagina, eu vou jogar futebol igual esse camarada.
eu vou investir, vou jogar futebol. Ainda que você não tenha talento para isso, mas você nutre dentro do seu corpo, do seu coração, esse desejo de ser igual o fulano, o Beltrano, ou igual o artista de televisão, de novela, o cantor, etc. Então, você verifica que por aí você vê como, ou vocês veem, como as pessoas erram, como as pessoas falham, porque elas se espelham em talentos. Elas se espelham em talentos, porque você tem um talento e eu tenho o outro. Eu não posso querer fazer o que você faz pelo seu... Você é um artista, eu não sou artista, como é que eu vou querer ser igual a você? Esse é um dom, é um talento, algo de Deus que a pessoa traz dentro de si. Então, a pessoa, às vezes, essas pessoas, essa gurizada que fica idolatrando artistas, etc., que deseja ser isso, então, já desde pequeno, desde cedo, começa errado. Não conquista nada. Não é igual, nunca vai ser igual o fulano, o Beltrano, o Cicrano, e a vida vai passando e ela vai perdendo. Quando uma pessoa usa a inteligência, a fé inteligente, ela vai se espelhar em pessoas inteligentes. Não quero dizer que esses artistas não são inteligentes, absolutamente. Mas ela vai colocar em prática, ela vai se espelhar em pessoas que alcançaram ou que fizeram das suas derrotas, dos seus fracassos, dos seus traumas, tiraram suco, um suculento, magnífico suco de limão, fizeram do limão uma limonada. Então, essas pessoas vão buscar nessa gente que fez do limão uma limonada. E Jefité foi uma dessas pessoas, ô Clodomir. Porque ele não tinha nenhuma perspectiva de vida. Quem era Jefité? Vindo da onde ele veio. De onde ele veio, que é o caso de muita gente neste momento. Muita gente é como Jefité. Jefité era filho de uma prostituta. Você sabe lá o que é ser filho de uma prostituta, ô Formigoni? Só dele ser filho de uma prostituta, ele já era excluído completamente da sociedade. O filho de uma prostituta está marcado, está selado para viver, para ter um destino desgraçado, porque a sua mãe é uma mulher vulgar, é uma mulher de todo mundo. Então o sujeito, onde quer que ele for, o que quer que ele seja, pode ter o dinheiro que tiver desse mundo inteiro, pode ter estudo, pode ter sabedoria, pode ter tudo nesse mundo, mas ele sempre será o filho de uma prostituta. Era a marca dele, né? Essa cicatriz ele trazia na face, igual Caim, bem cruzando a sua face. Ele era filho de uma prostituta. Porque era filho de uma prostituta, porque ele era filho de uma mulher vulgar, ele era um homem valente. Valente por natureza. Valente, corajoso contra a sua situação. Revoltado contra a sua situação. Poxa, por que eu vim nesse mundo filho de uma mulher vulgar? Por que eu vim? Então, ele trazia dentro de si aquela revolta, aquela ira, aquela raiva, aquela revolta contra tudo e contra todos. E o senhor sabe que ele tinha dois caminhos. Esse, que foi o que ele assumiu, tomou para andar nesse caminho, e o caminho de se entregar a autocomiseração, sentir pena dele, ficar lamentando, ficar perguntando por quê, reclamando que Deus foi injusto, porque ele nasceu nessas condições, porque infelizmente é o que acontece com muita gente, né? Muitas pessoas estão nos ouvindo e estão se identificando com Jefité. Por quê? Porque nasce criança aí a 3x2, a revelia, é igual filho de rato. Vai nascendo um monte de... E aí essas crianças, sem referencial de pai e de mãe, elas crescem revoltadas. E crescendo revoltadas, o que elas fazem? Elas partem
para a criminalidade, para o caminho mau. Elas partem para o caminho mau. Por exemplo, você não era filho de uma prostituta, nem seu pai era uma coisa assim, mas você já nasceu revoltado com a sua situação de pobreza, de miséria, Clodomiro. Sim, senhor. E também as brigas, a separação, porque meu pai dormia num cômodo, a minha mãe dormia no outro, irmã paralítica, miséria, pobreza. Quer dizer, é um inferno, um verdadeiro tormento. Muitas vezes não tinham o que comer, não tinham o que vestir. Roupa a gente ganhava dos primos. E várias vezes moramos de favores, fomos despejados várias vezes. Aí ia cada um para casa de um parente. E lá, parente é parente, é humilhado. Aí olha o prato que come, a comida que come. É como se fosse o filho de uma prostituta. Não é verdade? É humilhante. Exatamente. Então, o filho de uma prostituta não é só o filho da prostituta, da mulher vulgar, não. Mas são todas as pessoas que vivem humilhadas pela condição social, pela miséria, por morar de favor, por ser humilhado pelo seu credor. Então, há essa situação. Pois bem, agora veja bem, minha amiga, meu amigo. Quando a gente olha pelos olhos da fé, então tudo fica mais claro, mais limpo, o céu se torna azul. E é isso que nós estamos querendo fazer aqui. Nós queremos despertar em você a fé inteligente. A fé que olha para o que o seu potencial, para o que você pode realizar. Porque Jefté, se por um lado tinha essa cicatriz horrorosa estampada no seu rosto, cruzando o seu rosto, também ele tinha, por outro lado, o privilégio de trazer dentro de si uma revolta. Uma revolta. Essa revolta fez dele um valente. E quando o povo lá dele, estava ou foi ameaçado por um povo inimigo, não encontraram ninguém que pudesse enfrentar os inimigos. Mas eles tinham consciência de que Jefté, que havia sido excluído, havia sido expulso da casa do seu pai, porque os irmãos dele, por parte de pai, os irmãos disseram, vai embora daqui, senão nós vamos te matar, porque você não vai ter parte na nossa herança, você tem que sair fora. Então, Jefté fugiu da sua própria casa, fugiu daquele lugar. E o que aconteceu? Porque ele era valente, porque ele era um revoltado nato, o que aconteceu? Os bandidos, os assaltantes, os meliantes, os maus elementos se juntaram a ele, porque também eram revoltados. Mas viram em Jefté um líder. Quer dizer, filho de prostituta, sim, mas um revoltado. Então, o que vai valer não é ser filho de prostituta, o que vai valer é ser revoltado. Então, você que talvez seja um filho de uma prostituta, uma filha de uma prostituta, ou se sinta como um filho excluído ou um bastardo na vida, você tem esse outro lado. Se você é um revoltado, aí começa a nascer a fé verdadeira. Porque são esses que Deus busca, são esses que Deus procura, aqueles que são desprezados por tudo e por todos, porque quando eles conhecem a Deus, eles se lançam, eles se entregam, eles se rendem. Não tem nada a perder. Exatamente, coloca toda a força nele, porque quando a pessoa é de família nobre, ela se apoia nessa nobreza. É verdade. E se apoia no que tem para receber. Agora, a pessoa que não tem nada na vida, é que nem quando a gente se entregou à marginalidade, era isso, não tem nada a perder, não tem nenhuma perspectiva. Então, eu vou correr atrás, vou mudar essa situação, não passar fome eu não vou, eu vou tentar mudar de alguma maneira. Pois é, o bandido, eu creio que a pessoa que está me ouvindo lá dentro da prisão ou do lado de fora da prisão, os bandidos desse mundo, sejam de colarinhos branco ou não, esses bandidos, eles dizem assim, olha, normalmente o bandidão mesmo,
aquele que assalta, que faz o que não presta verdadeiramente, esse diz assim, olha, eu vou morrer mesmo. Se eu morrer antes, se eu morrer mais cedo, não tem problema. Se eu morrer mais tarde, ótimo. Mas se eu morrer mais cedo, não tem problema, porque eu não tenho... A minha vida é uma porcaria, a minha vida é uma droga, então eu vou partir para o tudo ou nada. Então, essa coragem, esse espírito de coragem é que faz a fé florescer e trazer os benefícios que nós precisamos, os benefícios que as pessoas precisam para conquistar na sua vida. Por exemplo, quem é médico sem antes ter sacrificado a sua vida? O sujeito, para ser um médico, e para ser um bom médico, um excelente médico, ele investe, ele sacrifica, ele luta, ele ora, ou melhor, ele trabalha, ele estuda, ele coloca toda a sua força para ser um médico. Ora, o sujeito que não estudou, o que ele tem para colocar para ser alguém na vida? Só tem a fé. A fé viva no Deus vivo. E aí é que nascem os verdadeiros valentes que fazem libertar o povo. Porque ele, Jefité, acabou sendo chamado pelos seus compatriotas, pelo povo, para ser líder, desde que ele viesse lutar contra os inimigos. Ele lutou e venceu, porque ele trazia dentro de si: eu não tenho nada a perder, é tudo ou nada. Se eu morrer, eu morrer. Se eu viver, eu vivi. Mas o fato é que eu não vou continuar nessa situação em que estou. E ele viveu, ele conquistou, ele chegou a liderar o seu povo, a ser o rei, por conta da sua fé no Deus vivo. Que era a revolta, que essa revolta era a mola propulsora, né, que o impulsionava a conquistar as promessas. E essas pessoas que estão hoje nessa mesma condição, se elas pensarem e agirem como Jefité, porque ela está pensando assim, bom, é tudo ou nada, ou se eu morrer, eu vou morrer, ou pior, não vai ficar. São essas pessoas que vão conquistar e que vão viver longos anos para desfrutar de todas as promessas e de todos os sonhos que elas achavam até impossíveis de se realizar. Minha amiga e meu amigo ouvinte, presta bastante atenção. Você que carrega uma cicatriz cruzada bem na sua face, onde quer que você vá, essa cicatriz é apresentar. Todo mundo vê, todo mundo sabe, todo mundo conhece você. Você que tem carregado essa marca maldita por toda a sua vida até aqui, dê um basta nisso, aproveita essa marca, aproveita essa cicatriz para dar um basta nessa situação. Porque eu posso falar isso para você, veja bem, não apenas eu, mas vocês também que estão aqui comigo, os pastores em geral, os pastores da Universal, todos traziam uma cicatriz bem no centro da sua face. Todos, cada um de nós. Aliás, para ser pastor, tem que ter tido a experiência. Não pode ter tido apenas o conhecimento, as informações, tem que ter tido a experiência. Então, eu passei por isso. Quando, rapaz, eu era convertido, eu era batizado com o Espírito Santo. Mesmo assim, por conta da orientação do meu pastor antigo, eu vivia uma vida pacata, esperando que um dia as coisas viessem mudar para mim. Não, um dia vai mudar, quem sabe? E ficava confiando em Deus, vivia na presença de Deus, era temente a Deus, etc. Mas nada acontecia. Até que Deus permitiu, não foi ele que fez, não. Não foi ele que fez, não. Quem fez fui eu e a Esther. Nós fizemos uma filha, nós trouxemos uma filha a este mundo que nasceu com aquele problema lábio-liporímio duplo. O problema é muito grave. E quando a Viviane nasceu, quando o médico trouxe
para que eu pudesse conhecer, antes de levar para Esther, porque a Esther já havia se passado um dia que ela tinha nascido e os médicos não queriam levá-la para Esther. E a Esther perguntava, mas cadê meu bebê? Cadê meu bebê? Não, ela está sendo cuidada, não sei o quê, não pode vir agora e tal. Até que eu cheguei e o médico trouxe para que eu pudesse conhecê-la. Quando eu a vi, eu vi um rostinho igualzinho de um ratinho. Uma coisinha muito feia, muito feia. Porque ela não tinha o lábio superior, ela não tinha o céu da boca. E tudo aquilo aparecia, aquela fenda no céu da boca era visível. Eu olhava o céu da boca como olhava os seus olhinhos. Então era algo feio, cruel. E eu disse, meu Deus, eu não quero isso não. Não quero isso não. Naquele momento eu rejeitei. Eu rejeitei por conta eu não aceitava aquela situação. Quando eu a levei para Esther, a Esther caiu em prantos. Nós caímos em prantos naquele hospital público, o hospital do IASERJ, lá no Rio de Janeiro. Mas ali, naquele momento, rapaz, naquele instante, ao invés de buscar consolo e conforto de parentes, amigos, de esperar ajuda das outras pessoas, o que eu fiz? Subiu das minhas entranhas uma ira, uma raiva, que só em pensar nesse momento eu fico irado. Mas subiu, o sangue ferveu e foi para a cabeça. E eu comecei a esmurrar a cama. Agora que eu vou largar tudo, porque eu estava numa dúvida. Eu queria deixar a minha igreja e sair em busca dos sofridos, dos aflitos. Mas eu não era um aflito. Eu queria ajudar os aflitos por conta do espírito que havia em mim. Mas quando eu fui colocado na posição do aflito, do desesperado, de um filho de uma prostituta, porque eu me coloquei no lugar de Jefité, um revoltado por aquela situação. E não tinha condições econômicas para atender a necessidade dela. Então, foi ali que eu falei, Deus, é tudo ou nada, é vida ou morte. É vida ou morte, eu não tenho nada a perder. Eu vou partir para o tudo. E foi ali, com o nascimento da minha filha, que hoje é linda, linda, parece que nunca teve problema. Ela é linda, maravilhosa. Com o nascimento dela, nasceu a Igreja Universal do Reino de Deus. Então, por isso, na Igreja Universal do Reino de Deus, ela é feita por homens que tiveram experiências com a amargura, com a tristeza, com o desespero, como você que está me ouvindo nesse momento. Quando você vier na Igreja Universal, não olhe para o prédio, não olhe para a aparência, não olhe para a aparência do pastor. Ele pode ser franzino, ele pode ser uma pessoa sem muita expressão, mas olhe, aquele homem que está ali, aquele jovem que está ali, ele sofreu, ele gemeu, ele está ali porque ele teve uma experiência com Deus, ele se revoltou, ele foi um daqueles espermatozoides que venceu todos os milhões de espermatozoides que eram para nascer e que não conquistaram. Você sabe da história, né? Uhum. Então, nós somos esse espermatozoide que vencemos aqueles que competiam com a gente. Nós passamos na frente dele. Mesmo defeituoso, eu saí primeiro. A Viviane, mesmo defeituosa, saiu primeiro. Então, ela é uma vencedora. Então, você, meu amigo, minha amiga, que é um espermatozoide que nasceu cheio de problemas, cheio de defeitos, saiba que você é um vencedor a partir do momento que você nasceu. Porque Deus permitiu isso para que houvesse essa revolta. Essa revolta contra a situação,
contra a situação que você está vivendo. Mas essa revolta nós não colocamos contra o governo ou as instituições sociais ou as instituições do governo. Não! Mas a revolta não é contra as pessoas, a revolta é contra o diabo e todo o seu inferno, porque o diabo é o causador do seu inferno, o causador dos seus traumas, dessa vida miserável, mesquinha que você está vivendo nesse momento. E para vencer o diabo, você tem que estar munido da fé viva no Deus vivo. A fé que teve Abraão, que teve Isaac, que teve Jacó, que teve Moisés, que teve Gideão, que teve Jefité. Jefité teve fé, Davi teve fé, e todos os grandes heróis do passado, eles têm as suas experiências, tiveram suas experiências, passam para nós, para que nós possamos passar para os nossos filhos, para que os nossos filhos venham tomar posse por si mesmos, através da fé viva no Deus vivo. Eles canalizaram a revolta contra a situação, não contra nada e ninguém. Eles focaram a fé nesse Deus. Agora, o senhor estava falando sobre essas situações de amargura, de grandes dores. Tem muitos crentes que nos ouvem nesse instante, e eles conhecem aquela palavra: onde abundou o pecado, superabundou a graça. É o mesmo, onde abundou a desgraça, onde abundou a tristeza, a amargura, a dor, a vergonha, a humilhação, Deus quer fazer superabundar a glória dele, a grandeza dele, para que todos vejam que é ele. Porque hoje, quando olham para nós, veem que é Deus. Não tem outra... Porque você jamais, quando você chegar na Igreja Universal do Reino de Deus, você vai ouvir o pastor falando assim: olha, esse sofrimento é o seu karma, é a sua cruz, sua penitência. Quando eu me deparei com aquela situação com a Viviane, eu dei um grito: eu não aceito, isso não é karma, isso não é penitência, isso não é cruz, isso não é provação, isso é coisa nenhuma, isso não é o meu destino, coisa nenhuma, vai pro meio do inferno, karma e provações e destino e tudo mais que existe por aí, ou cruz ou não sei o que mais. Eu sei o seguinte: o meu Deus é um Deus grande. O que ele fez de Abraão, de Isaac, de Israel, o que ele fez no passado, ele faz no presente e vai fazer no futuro. E é isso que eu quero que você absorva, minha amiga e meu amigo ouvinte. Nós poderíamos estar aqui colocando N testemunhos, mas o que eu quero que fique claro é essa consciência. Eu não quero que você fique batendo palma para as pessoas que conquistaram, para as pessoas que avançaram, para as pessoas que tomaram posse das bênçãos de Deus. Não, eu quero que você venha bater no peito: olha, eu também venci, eu também conquistei, eu aprendi o caminho da fé, eu aprendi na escola da fé, porque a Igreja Universal do Reino de Deus não é religião, é uma escola, é uma universidade da fé viva no Deus vivo, a fé inteligente, a fé racional, a fé que cobra de Deus os seus direitos, a fé que também tem que atender àquilo que Deus pede, a obediência. Então, é uma fé de mão dupla, é um caminho de mão dupla. Deus promete, mas nós também temos que cumprir a nossa parte. Nós fazemos a nossa parte e ele vai fazer a dele, e as coisas acontecem. Porque não aceitamos, né, bispo, crer numa palavra que só fica no papel. Pra gente, isso aqui não é um livro. A Bíblia, pra gente, não é um livro que fica numa estante. Isso aqui tem que funcionar, tem que se cumprir. Nem para ficar repetindo, nem para ficar decorando. Porque diante do que está escrito, então a situação que a pessoa está vivendo de humilhação, de Jefité, de filho da prostituta, de vergonha, de fracasso, de derrota, se ela recorre ao que está escrito, isso aqui sai do papel e se materializa na vida dela. Não tenho dúvida. Ela sai de último para ser o primeiro. Foi o que aconteceu com ele. Então, Bispo Clodomir, qual é o teu segredo? Qual foi o teu segredo? Qual é o segredo que fez de você uma pessoa que era bandido e hoje é um homem de Deus respeitado? Como? Meu segredo é Abraão, Isaac, Israel, Moisés, Davi e Bispo Macedo. Não, nós procuramos passar para vocês aquilo que Deus nos deu, para que vocês também passem para os seus discípulos a mesma coisa, porque assim nós vamos criando uma nação de vencedores.